Oi, gente, Josilma. Nosso tema de hoje é sobre reprodução, a forma que os seres vivos têm de produzir descendentes a partir de organismos pré-existentes. Temos dois tipos de reprodução, sexuada e assexuada. A reprodução assexuada é quando o ser vivo gera cópia de si mesmo, sendo que o seu descendente irá possuir o mesmo material genético. Nesse tipo de reprodução, não há troca de material genético, ou seja, de DNA. Existem alguns tipos de reprodução assexuada, certo? Aí aqui a gente tem a reprodução referente à divisão binária, que ela pode ser chamada também de cisparidade ou bipartição, né? Que consiste na divisão da célula em duas células filhas. Aqui a gente tem o exemplo de ameba, né? Onde ocorre a divisão do organismo ao meio, originando outro ser idêntico ao que foi dividido, né? Como vocês estão vendo no esquema ao lado. Aí a gente tem a esporulação, né? É um tipo de reprodução assexuada, né? Que ocorre através dos esporos. Que são esporos? São unidades de reprodução que você vê no esquema ao lado, né? Você vê um fungo, certo? Mas também tem em plantas e em algas, né? Nesse esquema, os esporos se formam por meiose nos esporângios, certo? E você está vendo também hifas, que são estruturas de fungos, presença dessas hifas nas unhas pode identificar fungos nelas, né? Mas voltemos para a reprodução assexuada. Aí a gente tem outro tipo de reprodução sexuada através da regeneração, fragmentação, né? Quando o indivíduo tem a capacidade de regenerar tecidos. Aqui você tem uma planária, que é um verme, platelminto, mas acontece também em esponjas, algas e equinodermos, como estrela do mar, que também se regeneram. Aí a gente tem outro tipo de reprodução assexuada, que é o brotamento, a partir de um ser adulto, no caso, pode ser gerado um broto. No esquema ao lado temos o exemplo de esponjas, né? Fragmentos de uma esponja, por menores que sejam, podem originar novas esponjas pelo poder de regeneração desses poríferos, certo? Aí a gente tem outro tipo de reprodução assexuada, a propagação vegetativa, que consiste em multiplicar assexuadamente partes da planta, que, como folhas, caules e raízes, né? Mais células, tecidos e órgãos, né? Originando indivíduos idênticos. Esse processo é muito usado na agricultura ou por quem quer ter uma horta, um pomar em casa. Mesmo através, em casa mesmo, né? Através de técnicas, né? Que acelera o crescimento da planta. Então, a gente tem alguns tipos de técnicas que podem ajudar, né? Nesse processo, nesse procedimento, que é a estaquia, a enxertia e a alporquia, tá certo? Essas técnicas desenvolvidas vai auxiliar no crescimento da planta, certo? Aqui a gente tem o exemplo de estaquia, né? Que é uma gema da planta, foi retirada da planta mãe, né? E foi plantada no solo úmido, né? Uma estaca da planta, tá certo? E a gente tem a partenogênese, que é outro tipo de reprodução assexuada, onde apenas a fêmea origina o embrião a partir de um óvulo não fecundado, né? Geralmente, esses indivíduos estão isolados em uma ilha, né? Essa alternância surge por questões ambientais, né? Mas, geralmente, a reprodução precisa da contribuição gênica paterna. Aqui você tem o exemplo da abelha rainha, né? Que é um exemplo de partenogênese.
Aí a gente vai para a reprodução sexuada, né? Onde nesse tipo de reprodução ocorre na presença dos gametas, que é o óvulo e o espermatozoide, e a troca de DNA, troca de informações genéticas, né? A desvantagem desse tipo de reprodução é o maior gasto de energia e tempo, certo? Mas a vantagem desse tipo é a variabilidade genética, né? Por causa da troca de informações entre os gametas, e enquanto que a assexuada, ela irá produzir indivíduos geneticamente iguais, né? E na reprodução sexuada, a gente tem o maior número de informações, tá certo? Genética desse indivíduo. Nesse tipo de reprodução, no caso da reprodução sexuada, temos a fecundação, né? Que é a união do óvulo e do espermatozoide, que são os gametas. Aí, na fecundação, a gente tem a fecundação cruzada e a autofecundação. Na fecundação cruzada, ocorre N a mais com sexos separados em indivíduos diferentes, como, por exemplo, ser humano. Na autofecundação, ocorre em indivíduos hermafroditas. Aí aqui, deixa eu passar. Aí aqui a gente tem o exemplo da tênia solitária, certo? Ainda falando de fecundação, existe a fecundação interna e externa. Na interna, ocorre dentro do corpo materno, certo? Em alguns animais aquáticos, como moluscos, por exemplo, o polvo, como quinidários, os corais, certos peixes e anfíbios. Aqui a gente tem um exemplo da reprodução sexuada, no caso da fecundação externa, certo? De um animal, de um anfíbio. Os animais que realizam a reprodução sexuada, a fecundação interna ou externa, os embriões podem se desenvolver no interior do corpo materno ou no meio externo. No caso da fecundação interna, pode ser direta ou indireta. Na direta, envolve a união dos órgãos reprodutores. E na transferência indireta, envolve estrutura em forma de bolsa, os espermatóforos, utilizados pelos machos para armazenar os espermatozoides, certo? Aí aqui a gente tem a atividade de biologia, né, correspondente ao conteúdo ofertado. Você tem, deixa eu ver aqui, 8 questões, né? A atividade é para ser individual, certo? E a entrega é para ser até o dia 28. Dúvidas vocês podem tirar na sala virtual ou através da rede social. Certo, gente? Obrigada.